Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, versículo de número 35 ao 43. É o que o Espírito Santo escolheu para falar com você nessa manhã. Lucas 18, 35 diz assim: enquanto Jesus se aproximava de Jericó, se quiser colocar a versão NVI, perfeito, ó, tá rápido, hein, Léo? Enquanto Jesus se aproximava de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, antes da gente continuar. Veja só, a Bíblia é um livro que conta a história sem poupar os personagens. Você já reparou nisso? Esse é um dos grandes argumentos a favor da Bíblia como palavra de Deus. É o papai que está aí hoje, Luana? Gorete, é o marido? É? O seu pai tem nome, ô Luana? Como é o seu nome, meu amigo? Manuel. Isso é que é nome. Manuel. Que nome honrado, hein, Manuel? Fica de pé aí, Manuel, por favor. Acho que é só você que está pela primeira vez. Recebam, vamos receber o nosso amigo Manuel. Bem-vindo. É a sua casa. Manuel é um diminutivo, uma palavra pequena de Emanuel, que significa Deus conosco. Se vira, como é que você vai fazer agora? Né? Seja bem-vindo. Obrigado, pode sentar, Manuel. Olha só. A Bíblia, ela não poupa a história dos personagens sobre quem ela fala. Essa é uma das grandes provas de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque todo homem, quando escreve um livro, ele só fala bem de si mesmo. Olha, você não vai encontrar ninguém falando mal de si mesmo. Não vai. Eu sou sei lá o quê, né? Nem o sujeito que é ladrão, ele confessa o crime dele. É como a gente vê nos filmes por aí, né? A gente vê nos filmes, quando chega no presídio, sei lá, um filme qualquer, chega no presídio e alguém pergunta pro criminoso vestido de laranja, aquela roupa de presidiário, né? Vestido de laranja, aquela roupa dos Estados Unidos, e aí, você, e aí, você é culpado ou inocente? Aí todo mundo dá risada e fala assim: aqui todo mundo é inocente. Ninguém é capaz de reconhecer seus crimes. O ser humano se protege, ele não se delata. O ser humano, ele se esconde, ele não se apresenta para falar mal de si mesmo. Mas a Bíblia, ela fala mal e bem dos personagens. Ela conta a real. A Bíblia não poupa ninguém. A Bíblia não poupa você, não poupa a mim. Ela diz que todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, senão nós vamos perecer. Não importa o quão bom nós somos, ou a gente acha que é, não importa o quão ruim nós achamos que somos, todos devem se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. E a Bíblia, ela é assim, ela conta a história como ela é, ela não poupa ninguém. E nós estamos diante de um texto que começa dizendo que Jesus estava se aproximando de Jericó e um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Tudo na Bíblia tem duas aplicações. Tudo na Bíblia tem duas aplicações. Tem a aplicação direta. A aplicação direta é: aquele homem era cego e estava ali pedindo esmolas. Essa é a primeira aplicação da Bíblia, é o que é, a realidade. Jesus estava com seus discípulos, indo a caminho de Jerusalém, e no caminho para Jerusalém, ele passou por uma cidade chamada Jericó, e no caminho perto de Jericó, um homem cego sentado na beira do caminho pedia esmolas. Essa é a segunda aplicação da Bíblia.
ela tem uma aplicação ética, ela tem uma aplicação moral, ela tem uma aplicação espiritual. É uma figura, o homem sentado na beira do caminho, que ninguém sabe seu nome, pode ser você. O homem sentado à beira do caminho pode ser você. O homem sentado à beira do caminho pode ser eu. Não, pastor, eu nunca fiquei sentado na beira do caminho. Pois é, eu falei para você que a Bíblia sempre tem duas aplicações. A primeira é a realidade do homem sentado no caminho de Jericó. Físico, cego fisicamente. Mas a segunda é espiritual, tem a ver com a gente. Tem a ver com o mundo sem Deus. Tem a ver com muita gente que está dentro da igreja, às vezes. Gente que está dentro, às vezes, da igreja, no mesmo caminho que Jesus passa. Quantas e quantas pessoas estão sentados na beira do caminho, pedindo esmola enquanto Jesus está passando? Sentar à beira do caminho significa que vem aquela sensação de que alguma coisa falta na sua jornada, que você ainda não chegou lá. Quantas pessoas estão sentadas à beira do caminho na sua vida com uma sensação de que a vida não chegou lá, seja lá onde for o seu lá. Sabe, a sensação de que eu estou sentado na beira do caminho eu não fiz a jornada completa. Eu não cheguei nem a Jericó, nem em Jerusalém, e eu também não estou lá na minha casa, eu estou num caminho. Todos nós somos pessoas que estão no caminho. Mas o problema é quando a gente está andando na vida e a gente guarda no coração e na mente uma sensação de que a jornada nunca chega no fim. A gente parece que fica cansado. Há uma sensação de frustração, uma sensação de insatisfação. Por quê? Porque parece que eu sempre estou à procura de alguma coisa a mais. Eu preciso chegar a algum lugar, eu preciso chegar a algum destino. O homem na beira do caminho, onde Jesus estava passando, pode ser você, minha amiga, nessa manhã. O homem na beira do caminho, meu amigo, meu irmão, pode ser você. E pouco importa quantos anos você tem. Gostei da igreja sênior. Jeito bonito de dizer que somos uma igreja sênior. E não importa se somos sênior, júnior ou whatever, ou seja o que for, não importa o que somos. Muita gente sente frustração e insatisfação porque caminha e nunca chega a lugar nenhum. Estão sempre na beira do caminho. E o mais triste, tem muita gente dentro da igreja, onde Jesus sempre passa, e elas estão ainda assim sentadas na beira do caminho. E tem muita gente que está sentada na beira do caminho, não sabe para onde a sua vida está indo, se sente constantemente insatisfeito, nunca chega num destino, nunca tem paz plena no coração, nunca o coração está em plena harmonia, sempre está insatisfeito, sempre com uma sensação de que eu preciso de algo mais. Quem tem Jesus e a presença do Espírito Santo, nunca mais, disse Jesus, terá sede. Não foi isso que Jesus falou para a mulher, também na beira do caminho? Jesus encontrou uma mulher no poço de Jacó que ficava no caminho. E qual foi a conversa de Jesus com a mulher? Jesus vira para a mulher no poço de Jacó, na beira do caminho, e diz para ela, me dá de beber. Ela disse, como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Aí Jesus fala para ela, se você me conhecesse.
Engraçado, né? Nosso Jesus é tão maravilhoso, irmãos, e tão humilde, mas Ele é ao mesmo tempo maravilhoso e humilde, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre escolhe encontrar você na beira do seu caminho. Na beira do seu caminho, na sua insatisfação, na sua jornada, Jesus sempre vai aparecer para você e te dar a oportunidade de mudar de vida. Jesus falou para ela: mulher, se você conhecesse quem é que está falando com você, você então me pediria água, e eu te daria água viva, e você nunca mais teria que vir aqui buscar, porque a água que eu te der vai ser dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna, você nunca mais terá sede. É claro que Jesus não estava falando da água de beber física, Jesus estava falando da insatisfação do coração, de gente que está no caminho e nunca está satisfeito, porque sempre falta alguma coisa, e essa alguma coisa nunca satisfaz. Então o ser humano vai de emprego a emprego, de promoção a promoção, de ganho em ganho, de troca de carro em troca de carro, de troca de mulher em troca de mulher, de troca de homem em troca de homem, de troca de casa em troca de casa, e nunca é suficiente, nada é suficiente, vai e vai e vai. E troca de coisas como troca de roupa, e troca de pessoas, e troca de emprego, e troca de igreja, e troca de pastor, porque está sempre no caminho. Isso é cansativo. Jesus quer fazer parar essa busca na sua vida, esse cansaço. Sabe, irmão, não é a próxima igreja, não é o próximo líder, não é o próximo emprego, não é a próxima mulher, não é o próximo homem, não é o próximo ganho financeiro, não é o próximo carro, nem a próxima academia, nem o próximo regime, nem a próxima receita para emagrecimento. Não é nada disso que vai satisfazer a sua alma. Se você continuar nessa, você vai sempre ser o cego na beira do caminho pedindo esmolas. Não é isso, é Jesus. E a minha oração nesta manhã é que o mesmo Cristo que andou no caminho do cego de Jericó passe no seu caminho nessa manhã, passe no meu caminho nessa manhã. Não é a próxima igreja, não é a próxima fé, não é a próxima religião, é Cristo. Só Jesus pode encerrar essa busca cansativa de satisfação. Só Jesus passando no seu caminho é capaz de encerrar essa canseira. É o próximo livro, é o próximo curso. Eu sei do que eu estou falando, eu já acreditei nessas coisas. São coisas boas muitas vezes, outras nem tanto, outras são terríveis e destrutivas. A gente fica atrás de coisas e pessoas, e Jesus nos ensina uma aplicação espiritual que cabe para todos nós. Ele está aqui passando no caminho como ele passou no caminho do cego de Jericó. O cego de Jericó não tinha nem nome, mas o que importa? Eu prefiro não ter nome e ser perfeitamente satisfeito por dentro pela presença de Jesus, do que ter um nome e ser um afundado nas insatisfações. Uma pessoa perdida na busca desenfreada. Sua busca acabou, minha irmã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você. Sua busca acabou, meu amigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o que você estava procurando. Jesus é o que você vem procurando. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que perdoou seus pecados pelo sangue derramado, é o Cristo que ressuscitou depois do terceiro dia. Ele é a sua busca. É nele que tudo para. É nele que tudo encerra. É nele que você vai encontrar descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados,
Por que Jesus faz um convite para os cansados? Porque só os cansados vão receber Jesus como descanso. Porque aprenderam que buscaram a vida inteira fora de Jesus e ainda continuam cansados. Cansados por dentro, cansados do pecado, da mentira, cansados da vida sem sentido, cansados da vida de busca por coisas passageiras. E Jesus então vem e faz um convite para os cansados, na beira do caminho, feito cego no caminho de Jericó. Se você está cansada, hoje é amanhã que você vai encontrar descanso para a sua vida. Se você está cansado, hoje é o dia que você vai encontrar descanso, porque Jesus está passando como passou na rua de Jericó. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está passando no caminho do cego de Jericó. Sabe por que esse texto ficou registrado na Bíblia? Tinha um monte de gente que era cega e não voltou a ver na época de Jesus. Tinha um monte de surdo que nunca voltaram a ouvir na época de Jesus. Teve um monte de morto que nunca foram ressuscitados na época de Jesus. Teve um monte de leprosos que nunca foram purificados na época de Jesus. Mas todos que foram purificados pelo poder de Jesus estão registrados aqui. E outros não, mas estão aqui. Sabe por que esse cego de Jericó ficou registrado na Bíblia? Por causa da disposição do coração desse homem. Ele era mais do que cego. Ele era um cego que sentava no caminho e que pedia esmolas. Eu gosto dessa palavra esmola, porque é o que a Bíblia diz, esmola. Quantos aqui gostariam de viver de esmolas? Levante a mão. Uau, ninguém? Ninguém gosta de viver de esmola. Por quê? Porque esmola significa que é menos do que o suficiente. Menos do que o necessário. É um restinho que os outros dão para alguma pessoa. Igual a moeda que você dá no farol para aquele que está vendendo mentos. Que a gente dá. A esmola não muda a vida de ninguém. Agora, eu não sei se você prestou atenção no texto, e eu vou continuar a ler. Aquele homem, ele era na beira do caminho, cego e pedia esmolas. Só que quando ele ouviu falar que era Jesus, na verdade ele não ouviu falar que era Jesus. Quando ele ouviu um burburinho de uma multidão, de repente ele deve ter batido na primeira perna que ele conseguiu tocar, e falou: o que está acontecendo aí? Alguém respondeu para ele assim: Jesus de Nazaré está passando. Diga. Jesus de Nazaré está passando. Olha, a Bíblia é um livro de detalhes, tá bom? Se você ler a Bíblia rápido demais, você perde o melhor. Veja só a diferença entre o que a multidão diz de Jesus e o que o cego vai dizer de Jesus. Presta atenção. O texto diz, vamos ler. Enquanto Jesus se aproximava de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Deus não é um Deus que vai dar para você só o que você precisa para passar o dia. Deus não é um Deus de esmolas. Os homens dão esmolas. Nosso Jesus nos dá abundantemente. Mas vamos continuar o texto. Tem muita riqueza aqui, meu irmão. Se eu ficar parado em cada ponto, eu não vou terminar hoje. Mas eu quero orar por você e a gente vê o Espírito Santo operando aqui nessa manhã em nome de Jesus. Daqui a pouquinho os irmãos, os líderes dessa igreja, pastores dessa igreja virão aqui à frente e vão sair daqui e colocar óleos sobre você e orar por você. Vai reunindo fé no coração. Porque quando você for tocado nessa manhã, as próprias mãos do Cristo vivo tocarão a sua vida e você será abençoado. Mas olha só, então Jesus se aproximava de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu uma multidão passando, ele perguntou do que se tratava e lhe disseram, diga lá,
Jesus de Nazaré está passando. Opa, esse homem aqui, ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Mas veja, ele cutucou alguém e alguém da multidão disse: Jesus de Nazaré está passando. Só que o texto continua. Jesus de Nazaré está passando, verso 38. Ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E faz toda a diferença esse texto. Por quê? Porque veja só, de toda a multidão, que a gente não sabe quem é, nem quantos são, mas a Bíblia chama de multidão, que estava no caminho com Jesus, somente foi registrado que o cego foi curado. Quantas pessoas será que haviam lá naquela multidão que tinham necessidades? Quantas pessoas será? Será que tinha outro cego no meio de uma multidão? Pode ser. Mas a Bíblia não registra que ela foi curada. Será que tinha um leproso no meio? Talvez não, porque leproso não ficava no meio. Mas pode ser que estivesse acompanhando. Será que tinha um coxo? Um paralítico? Será que tinha uma pessoa possessa de espíritos maus que trazia doença, surdez? Ou qualquer outro problema? Será que tinha gente com necessidade no meio da multidão? Eu tenho certeza que sim, porque Jesus não era político, ele não estava distribuindo chuveiro para ninguém. Jesus não estava distribuindo cesta básica para ninguém. Então por que a multidão estava seguindo Jesus? Porque Jesus curava os enfermos. Porque Jesus salvava as pessoas. Então eu tenho certeza que tinha muito mais gente lá precisando de cura. Mas por que somente foi registrado a cura do cego de Jericó? Porque a multidão, ou pelo menos algumas pessoas da multidão, chamaram Jesus de Nazaré. Quando ele perguntou: o que está acontecendo? A multidão disse, ou algumas pessoas disseram: Jesus de Nazaré está passando. Na época de Jesus, tinha uma brincadeira que se fazia com a cidade de Nazaré, e de verdade Jesus morou em Nazaré, mas Jesus não nasceu em Nazaré. Alguém aqui sabe onde Jesus nasceu? Belém. Belém era a terra de quem mais famoso na época de Jesus? Belém era a cidade do rei Davi. As profecias do Velho Testamento diziam que o Messias, o Cristo Salvador, a luz do mundo, nasceria como filho do rei na cidade de Belém. E Jesus nasceu onde? Em Belém, mas ele morou em Nazaré. E na época de Jesus tinha uma brincadeira que as pessoas faziam, porque Nazaré não tinha muito significado, não tinha muita coisa em Nazaré. E se você lê o Novo Testamento, já deve ter lido em algum lugar, aquela piadinha, era uma piada comum que se fazia com quem nascia em Nazaré. Alguém dizia assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma brincadeira, era uma piada de mau gosto que as pessoas faziam com quem nascia e morava em Nazaré. E quando ouviam que Jesus era de Nazaré, alguém disse: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, quando o cego está sentado, sem ter um destino, sem enxergar, com uma doença grave, com um problema grave, e ele ouve da multidão que Jesus de Nazaré estava passando, ele é o primeiro a clamar. Só que ele não clamou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. O texto diz outra coisa. O texto diz que ele levantou a voz e clamou. Diga: Jesus, filho de Davi. Opa, o cego que era cego, via mais do que todos que enxergavam. Hoje de manhã, aqui e agora, todos vocês estão ouvindo a palavra, de igual maneira. Mas quem vai crer, eu não sei. Quem vai
enxergar Jesus como Salvador, como aquele que sara, que transforma a vida, eu não sei. Mas a minha oração e expectativa é que todos vocês enxerguem Jesus como Salvador e aquele que cura as doenças. Porque se você crer e clamar, não por Jesus de Nazaré, mas por Jesus, o filho de Davi, quando o cego disse, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, o cego estava dizendo, ele é o filho do rei. Toda a multidão estava dizendo que ele era de Nazaré. Para mim, não. Eu já ouvi falar desse Jesus. Eu creio nesse Jesus. Eu não esperava que ele fosse passar no meu caminho, mas eis que ele está aqui. É o Jesus que dizem que é de Nazaré. Para mim, não. Para mim, ele é o filho do rei e ele vai poder resolver a minha vida. E deixa eu dizer alguma coisa mais importante. O cego de Jericó, ou melhor, do caminho de Jericó, ele não queria uma solução momentânea. O cego, além de cego, ele também era pobre. Mas preste atenção nisso. Ele não queria de Jesus uma solução efêmera. Ele não queria de Jesus uma solução passageira. Ele não queria uma ajuda de Jesus. Me ajuda a pagar as contas deste mês, Senhor. Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu um velocípede para ficar andando melhor, uma bengala iluminando a estrada. O cego não pediu uma coisa passageira para Jesus. O cego queria uma solução definitiva. E quando ele clamou, filho de Davi, ele não pediu nada. Ele só pediu que tivesse misericórdia dele. Tenha misericórdia de mim. Não está errado pedir as coisas para Deus. Não é errado pedir as coisas para Jesus. Mas você precisa mais do que ouvir melhor. Você precisa mais do que ser curado de cegueira. Acredite, você precisa mais do que pagar as contas. Você precisa mais do que mudar de casa. Você precisa mais do que mudar de carro. Você precisa mais do que mudar de esposa. Você precisa mais do que mudar de marido. Você precisa mais do que ser promovida, ou ser promovido, ou fazer o seu negócio bombar. Acredite, você precisa mais, você precisa enxergar. E não é enxergar somente as cores, mas é enxergar que Jesus é o Rei. Jesus é o Filho de Davi. Jesus é a solução que eu esperava. Jesus é o perdão dos meus pecados. Jesus é uma nova vida. Você precisa mais do que das coisas. Eu e você precisamos de um Cristo vivo. E nós precisamos crer nesse Cristo nessa manhã. A fé que cura, ela começa assim, ó. A fé que cura, que promove transformação, começa assim. Como assim, pastor? Começa ouvindo a palavra. Quando você está ouvindo a palavra, a fé vai entrando no seu coração. Você não sabe por quê, mas você começa a crer. Porque o Espírito Santo vai operando pela palavra na sua vida e na minha vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos voltar à igreja todo domingo. Por isso que nós precisamos voltar à igreja em casa toda quinta-feira. Por isso que nós precisamos abrir a Bíblia todo dia. Porque quando a gente ouve a palavra, a fé cresce. E você não vira vítima da sua cegueira. Você não vira vítima da sua necessidade. Você não vira vítima da sua dor. Você não fica olhando para a sua dor. Você, mesmo cego, você clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele tem. A fé verdadeira, ela começa quando você se dedica em como você ouve.
em dedicar-se, é uma fé que se dedica. Não adianta, viu, meu irmão, minha irmã, meu amigo querido, não adianta você querer provar grandes coisas de Deus ficando em casa. Você tem que vir aqui. Não adianta ficar querendo ver grandes coisas de Deus na sua vida com a fé de YouTube, fé de Instagram, fé de vídeo. Não existe tal coisa. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus na igreja, na comunhão, na casa do Pai. A fé que cura, ela tem que vir acompanhada de um clamor perseverante. Pede, 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 pede. Pastor, até quando eu devo pedir algo a Deus? Até receber. Mas quanto tempo vai demorar? Você e Deus determinam isso. A sua fé, sua dedicação em ouvir de Deus, em estar presente, vai mostrar quanto você quer. Se você quer muito de Deus, busque muito. Você quer pouco, busque pouco. Você não quer nada, não busque nada. A fé que cura, ela vem por um clamor perseverante. A multidão falou para ele: para de pedir, para de clamar. E ele clamou mais ainda. Deixa eu fechar o texto aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse ele. Jesus, filho de Davi, 39. E os que iam adiante repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais. Perseverança. Não vai faltar pessoas para dizer para você: desiste. Alguns já devem ter cruzado o seu caminho dizendo assim: desista. Mas eu digo para você: não desista. Se o seu pedido é feito a Jesus, o filho de Davi, não desista. Tem misericórdia de mim. 40. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando chegou, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Se você seguir clamando, se você seguir crendo, se você seguir frequentando os lugares onde a palavra é pregada, se você seguir firme na igreja, se você seguir firme na Bíblia, se você seguir firme, não há o que Deus não possa te dar. E Jesus vai fazer a mesma pergunta para você que ele fez para o cego: o que queres que eu te faça? Só que para você ouvir a mesma pergunta de Jesus que Jesus fez para o cego, você precisa ter a atitude do cego. Não dá para querer o resultado do cego sem a atitude do cego. Você quer o resultado do cego? Tenha a atitude do cego. Persevera, clama, continua. Eu quero ver, Senhor. Então Jesus disse: veja, enxergue novamente. A tua fé, a tua confiança te curou. Imediatamente ele recebeu a visão e começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando todas as pessoas viram isso, a multidão vai com as outras, Maria vai com as outras. Antes Jesus era o filho era de Nazaré. Agora todo mundo lá viu que Jesus curou o cego, as Marias vai com as outras. Ei, glória a Deus! Que você não seja Maria vai com as outras, que você seja tipo cego de Jericó, porque ele ouviu a palavra de Deus direto para ele e recebeu visão. Só que olha, o que o cego fez? E aqui eu fecho. O que é que o cego fez depois que Jesus o curou? O que o cego fez depois que Jesus o curou? Ele o seguiu, glorificando a Deus. O que será que você vai fazer se Jesus te der o que você pede? Se Jesus te der o que você pede, será que você vai ser ainda um seguidor melhor de Jesus? Será que você vai seguir Jesus de perto depois de provar o que Ele pode fazer na sua vida? Será que eu vou seguir Jesus? O cego de Jericó nos dá um grande exemplo
depois que Ele me der o que eu mais preciso e mais clamo, eu quero segui-lo. Mas eu não quero seguir de qualquer jeito. Eu quero seguir glorificando a Deus. Será que se Jesus der a você o que você quer e o que você pede, você vai seguir Jesus ainda mais, glorificando a Deus? Jesus está aqui como estava naquela terra de Jericó, e Ele está passando aqui nessa manhã e vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tenha fé no seu coração, tenha fé no seu coração. Líderes e pastores, venham aqui para frente, nós vamos orar pelas pessoas agora. Se prepare no seu coração, nós vamos ungir vocês, em nome de Jesus.